Atualizações do caso Kim Soo-hyun, minha filha. Se você achou que essa semana não ia ter atualização só porque o garoceiro tá chateado com o impeachment do amigo dele, muito se engana. Ainda tem coisa pra gente falar desse caso e eu trago pra vocês agora. Bora começar já pelo quê? Pela parte da Sully, do irmão da Sully, que eu acho que é onde a gente mais tem atualização. Porque, como eu tô dizendo, né, gente, o garoceiro, ele é quem sempre dá uma cutucada pra atualização acontecer. E essa semana ele tá meio de folga, né? Coitado, já tá meio chateado. Então, a gente vai contar mais aqui é com o irmão da Sully. Vamos lá! Na semana passada, a última coisa que a gente viu de atualização foram as acusações que o irmão da Sully estava fazendo contra a equipe do filme Real, e o pessoal do filme Real, se não me engano, foi o assistente de direção e o assistente de roteiro, mas para você ter certeza é só você assistir o vídeo 11 dessa saga Kim Soo-hyun, porque a gente já tá no vídeo 12. Assiste o vídeo 11 que você vai ver lá o cargo certinho das pessoas. Essas duas pessoas, junto com a Gold Medalist, falaram que, na verdade, o que tinha acontecido é que a Sully não era para ter uma dublê de corpo. Dublê de corpo é aquela pessoa que vai fazer as cenas de intimidade no teu lugar, né? Então, disseram eles que a Sully desde sempre sabia que não ia ter dublê de corpo, que o que tinha no set de filmagem era uma pessoa que, numa tradução muito ruim para o português, eu não sei como é o nome certo desse profissional em português, mas traduzindo fica ator em pé, um nome ridículo, mas significa o quê? É uma pessoa que fica ali em pé, fazendo nada, enquanto os outros participantes da equipe, né, os outros membros da equipe batem luz, vê o enquadramento ali da cena. Precisa uma pessoa ficar em pé ali para o resto da equipe se organizar e saber onde que vai estar o ator na hora de gravar a cena. É basicamente isso. E pro ator que ganha caríssimo não ficar ali com cara de taxa, eles botam um outro 6x1 qualquer, né, coitado, que fica ali e o trabalho dele é ficar em pé, por isso é o nome ator em pé. Foram essas as respostas que o irmão da Sully recebeu. Ele fez algumas publicações em seu Instagram desde a semana passada para cá, que eu trago para vocês agora. Então essa é a primeira e diz: eu li a declaração publicada pela Gold Medalist. E era um ator em pé, não um dublê de corpo. Levantei suspeitas de coerção, mas percebi alguns dias antes de você publicar sua declaração que não houve coerção com base em vários depoimentos. Então tá falando desses depoimentos que eu acabei de mencionar. Vocês sabem que essa tradução aqui não é das melhores, né? Mas é o que tá tendo. Acho que você deve ter procedido de acordo com o storyboard, falando sobre a Gold Medalist. Então, já que deram essas declarações, pode ser que tenham feito então igual o storyboard mesmo. Se não houve problemas relacionados ao filme durante as filmagens, então não houve problemas relacionados à saída do diretor Lee Jong-sop durante as filmagens. Solicitamos divulgação transparente. Pelo que ouvi, o diretor Lee Jong-sop, quando eu estava encarregado na direção, 80% das filmagens já estavam feitas. Não faz sentido para mim que ele tenha ido embora depois de filmar tanto. Se houver algum erro nessa declaração, por favor, me informe qual é o erro. Sim, o que ele quer dizer? Se não teve nenhum problema nas cenas da minha irmã, se ela não foi coagida a fazer essas cenas, então por que o antigo diretor saiu da equipe? Por que ele tá questionando isso? Porque quando ele começou a levantar as acusações, o próprio diretor Lee Jong-sop veio e falou que ele saiu da equipe por divergências criativas. E falou que o coração dele estava muito carregado desde aquela época. Ou seja, dá para você entender nas entrelinhas que ele tá falando que o coração dele ficou carregado fazendo alguma ligação com a denúncia do irmão da Sully, certo? Porque
Por que ele iria se meter na história do nada? Porque o irmão da Sully não tinha mencionado ele até então. O irmão da Sully estava mencionando apenas o Kim Soo-hyun e o Lee Saran, né? Ou o Irobi, que o Lee Saran e Irobi são as mesmas pessoas, tá? Se você ouvir em algum lugar um nome ou outro, os dois são a mesma pessoa. E aí esse diretor apareceu do nada, que seria o diretor original, né? O primeiro diretor da obra, já tinha gravado um monte e abandonou a obra. Não é nem no meio do caminho, né? 80% já das filmagens prontas abandonou a obra. Por que ele estaria abrindo a boca? Então, claramente, por alguma ligação com o caso da Sully. Outra mensagem dele diz: deixe-me dizer isso novamente com aqueles que sabem. Eu já mencionei uma pessoa específica ao vivo antes. Agora cabe aos jornalistas espalhar a polêmica. Assim como você tem liberdade de expressão, eu também tenho liberdade de expressão. E não pretendo obter nenhum benefício com esse comportamento. Cabe a você criticar. Então, se fosse eu apenas ouviria e observaria. Essa mensagem aqui é tida como uma mensagem dele mandando para os fãs do Kim Soo-hyun. Do tipo assim, vocês têm direito de vocês falarem o que vocês quiserem, eu também tenho. Eu não tô querendo dinheiro nenhum, eu só tô querendo a verdade, então se vocês não têm evidências, vocês fiquem quietos e assistam, entendeu? E vejam o que tá acontecendo. Basicamente é isso que ele tá falando pra quem é fã e quem tá indo lá atacá-lo. Outra mensagem dele: as perguntas que eu tenho são minhas, então não as julgue. Mesmo que eu investigue mais a fundo, você não saberá qual a minha situação. Também ele tá falando com os fãs, tá? Porque as pessoas ficam acusando ele de estar acusando os outros, de estar levantando questionamentos que não tem nada a ver e tal. E ele tá falando, os questionamentos são meus, eu sei pra quem eu levanto meus questionamentos. Só que teve essa mensagem aqui que sumiu, ele apagou. E ele apagou essa mensagem, que era uma mensagem que mencionava o nome de várias pessoas. A gente também tratou isso no vídeo 11. Que várias atrizes, inclusive, foram mencionadas, que era muito estranho a participação delas no filme Real, porque, gente, eram atrizes, assim, famosíssimas e apareciam por 5 segundos, 10 segundos e mais nada. Uma coisa que eu até esqueci de mencionar no vídeo 11, mas a Sully, ela tá no filme. E ela passou, se não me engano, por 6 horas de maquiagem, porque a personagem dela é uma mulher toda tatuada e tal. Ela passou por 6 horas de maquiagem, tatuou o corpo inteiro, né? Fez a tatuagem falsa, né? No corpo inteiro. E a personagem dela, tipo, dura 10 segundos na tela e olhe lá. Então, tipo, pra que isso? Pra que esse tanto de mulher famosa lá? É algum problema, gente? Não. É um crime ter um monte de mulher famosa no seu vídeo? Não. Mas eram coisas estranhas que as pessoas começaram a questionar. Do tipo assim, por que essas pessoas estão no filme? Será que elas são mesmo assim, só por amizade? Porque é um grande papel num grande filme, vai ajudar muito na minha carreira? Claramente não é. Né? Então pelo quê? É amizade? Ele é super amigo de todas elas e todas elas quebraram o galho? Ou será que tem alguma outra coisa, né? E tinha essa mensagem que ele apagou. A mensagem dizia: Kim Soo-hyun, Lee Saran e Jin-ho e Kwak Tae-yeon. Kwak Tae-yeon eu não descobri quem é, gente. Alguém sabe? Se souber, por favor, me manda comentário aqui no vídeo dizendo: Manu, Kwak Tae-yeon é fulano de tal. Porque eu não consegui assimilar quem é Kwak Tae-yeon. Então, quem souber quem que é o Kim Tae-yeon, me avisa nos comentários aqui do vídeo, que semana que vem eu trago pra vocês o complemento, né? A correção, o complemento dessa informação que tá aqui em cima, no alto da carta, junto com os nomes do Kim Soo-hyun e Saran, que é o primo, e Jin-ho, que é o tal do youtuber. Então esse Kwak Tae-yeon aqui deve ser uma pessoa bem importante e do lado do Kim Soo-hyun, né? Do lado das pessoas que estão contra o Garoceiro, contra a família da Kim Soo-hyun, principalmente. Porque a gente também tem que lembrar disso, né, gente? Assim, a gente fala muito do Garoceiro porque ele é quem tá dando visibilidade pra família. Mas isso aqui não é um caso do Garoceiro, apesar do Garoceiro que tá sendo processado pela foto com a bundinha de fora, né? Ele também vai ter aí sua parte no processo. Mas a gente tem que lembrar que o início desse caso aqui é um caso da família da Kim Soo-hyun contra o Kim Soo-hyun, agora do Kim Soo-hyun também, né, contra a família da Kim Soo-hyun, e o irmão da Sully querendo saber sobre a Sully
a respeito da Sully de quem? Do Kim Soo-hyun e do Lee Saran, que é o diretor lá do filme Real, né? Kwak Tae-yeon é o ex-gerente da Seronda Gold Medalist, que vazou conteúdo dela sem autorização. Disse Dona Jana, muito obrigada, Dona Jana, muito obrigada. Já fica aqui a correção no meio do vídeo. Aí fala, Lee Jong-sop, vítima, ponto-chave. O Lee Jong-sop é o primeiro diretor de Real. A Yu, amizade com Kim Soo-hyun, rejeita a primeira oferta de papel principal em Real e estende cenário para Sully. Isso daqui foi uma coisa que ficou meio ruim pra ele, porque assim, primeiro, o irmão da Sully tinha dito, logo quando começaram a mencionar, porque a primeira pessoa que mencionou foi o Garoceiro, o nome dessas mulheres. A primeira pessoa que já apareceu foi o próprio irmão da Sully, ok? Já entrou pra defender a Yu e falou, não achem que a Yu vai estar envolvida com o Kim Soo-hyun romanticamente e tal, porque o Garoceiro levantou que essas mulheres poderiam ser amantes do Kim Soo-hyun. E aí ele falou assim, olha, né, se vocês quiserem desconfiar por que elas estão no filme, tudo bem, acho que é uma pergunta válida, mas eu acho que não faz sentido vocês desconfiarem de que elas sejam amantes dele, até mesmo porque a Yu sempre foi muito amiga da minha irmã, então não faz sentido e tal. Só que pouco tempo depois ele foi lá e editou essa mensagem que ele tinha colocado e colocou que a Yu, na verdade, era amiga do Kim Soo-hyun também. E que a Yu, ela era para ser a protagonista de Real. E por ela ser a protagonista de Real e ela não quis, ela pegou o script e deu para Sully. Eu acho que mesmo que isso seja verdade, que ela seja também amiga do Kim Soo-hyun e que ela tenha falado, não quero participar desse filme, tenha dado o script para Sully, isso não prova nada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até mesmo porque o que ele tá acusando desde o começo, e a parte da acusação dele que faz sentido, porque a acusação dele em alguns pontos não faz, mas a parte da acusação dele que faz muito sentido é a parte do como assim a irmã dele não tinha uma dublê de corpo. Ele ouviu as pessoas falando no velório sobre a dublê de corpo e ouviu as pessoas falando que ela foi obrigada a fazer aquelas cenas. Então, essa é a indagação dele. Se a Yu foi cotada pra fazer parte do filme antes ou não, se a Yu foi quem indicou a Sully, isso tudo é irrelevante, porque isso tudo não é uma questão problemática. A Sully não foi obrigada a fazer o filme, a assinar o contrato. O que está sendo questionado é se a Sully foi coagida a fazer aquelas cenas de nudez, sendo que é possível que ela tivesse uma dublê de corpo, mas coagiram ela para fazer. Esse é o questionamento, se ela foi ou não foi coagida. E não se, ela fez o filme obrigada, porque é óbvio que não, né? Essa parte é óbvio que não. Aí mais pra frente diz, Kim Sona e Saran Jinbum. Sully morreu, encaminhado ao psiquiatra pela Ayu. A morte de Gul Hara, apresentação de Sully a um psiquiatra. Morte de Kim Seron, mesma condição psiquiátrica assim. Isso daqui é uma outra coisa que todo mundo começou a cair de pau em cima dele e eu caio de pau em cima dele também junto com o pessoal. Não se faz isso. Você não abre a questão mental de uma pessoa sem autorização. Então assim, por mais que todo mundo soubesse hoje que a Gul Hara não estava bem, que a Sully não estava bem, que a Kim Seron não estava bem, independente de eu, Manuela, particularmente, ser uma pessoa que não vejo problema, muito pelo contrário, eu acho que pessoas que têm uma grande visibilidade, seria muito bom elas virem a público falar de transtornos e falar sobre tratamento e falar sobre ir ao psiquiatra, porque isso quebra tabus. Ao mesmo tempo, a gente não faz isso. A gente não, do mesmo jeito que a gente, sei lá, não tira uma pessoa de dentro do armário, a gente não expõe a questão de transtorno de uma pessoa. A gente não expõe que uma pessoa vai no psiquiatra ou que uma pessoa indicou o seu psiquiatra para uma outra pessoa. Não se faz isso, sabe? Isso é uma questão muito íntima da pessoa, ainda mais numa sociedade tão problemática quanto a sociedade coreana. Então isso daqui tipo assim, é um erro absurdo que ele fez, é um desrespeito. Não tem cabimento isso daqui. Aí, Han Ji-un, vítima, que é aquela menina
que faz a protagonista de Bad and Crazy, que eu falei pra vocês, que ela também já tinha, em 2018, falado as mesmas coisas sobre Real, as mesmas coisas sobre as cenas de nudez, que ela não sabia que ia ser daquele jeito. Aí coloca lucro, coloca um sorré, ex-empresário de Sully, havia um dublê de corpo no set, fato. Continuei com o storyboard, mas se eu tivesse pensado que eles iriam editá-lo dessa forma, após o lançamento, eu teria reclamado. Não seria aceitável usar o inverso. Na ocasião, foi proferida uma declaração interrogativa. Então, ele tá dizendo o quê? Que o ex-empresário da Sully disse que sim, que era pra ter um dublê de corpo lá, sim. Mesmo o pessoal falando que não, que era pra ter só um ator em pé. E também tava falando que, tipo, o problema não é só seguir o storyboard, então pronto. Porque o storyboard é só um desenho de uma cena. O problema foi como que tudo aquilo foi construído depois, na hora que foi pro filme. Eu acho que a questão com o irmão da Sully é porque, assim, em alguns pontos faz muito sentido o que ele fala, mas em alguns pontos ele se perde. Eu acho que ele pesa a mão em alguns pontos. Mas uma coisa que as pessoas trouxeram e que embasa o que ele falou sobre nem tudo ser muito claro, só porque está no storyboard, só porque está no contrato. Nem sempre as coisas são tão claras, as pessoas levantaram. Na época que a Sudi trabalhou com o Kim Soo-hyun, encontraram uma entrevista da Sudi e ela fala que ela não sabia que ia ter cena de beijo com ela no drama. Ou seja, as pessoas levantaram essa entrevista para mostrar que, às vezes, as pessoas não sabem mesmo da totalidade de um roteiro ou de todas as coisas, dos detalhes das coisas que elas vão ter que fazer quando elas assinam para um drama ou para um filme. Então levantaram isso para mostrar assim, será que a Sully sabia mesmo de quão tensas eram essas cenas de nudez? Será que a Sully sabia mesmo que ela não ia ter uma dublê de corpo? Será que ela sabia que era ela que ia ter que fazer todas as cenas de nudez? Outra crítica que o irmão da Sully recebeu, e eu concordo, além de ter mudado, né, a declaração dele sobre a IU para quase que o oposto, porque assim, primeiro ele veio defendendo a IU e depois ele veio com a informação de que a IU que deu o roteiro para Sully, mas ele falou isso num tom meio como se culpando a IU pela Sully ter ido fazer parte do filme. Além disso, ele meio que expôs um relacionamento que a Sully poderia ter tido, pode ter tido com o P.O. do Block B, que mais uma vez é um problema? Não, não é um problema. Mas os dois nunca expuseram e não é um caso de agressão, não é um caso de violência, não é um caso de abuso, não é um caso da pessoa ter ficado mal pela atitude do outro, né? Porque se eu falar assim, e cabe só os dois expor, aí vai ter gente que vai falar, mas no caso da Seron e do Soo-hyun, você não acha que cabe só os dois expor? Lógico que não, porque o que a família tá levantando é que por conta das atitudes de indiferença do Soo-hyun, a Seron sofreu vários momentos ali complicados na vida dela, né? Repetindo mais uma vez, que eu não sei se eu tenho que repetir isso 500 vezes por vídeo, mas eu vou repetir mais uma vez. Repetindo, nem a família tá lá na Coreia falando, e muito menos eu tô aqui no meu canal falando que Kim Soo-hyun é responsável da morte da Kim Se-ron. Isso nunca existiu, isso nunca saiu da minha boca. Então, pelo amor de Deus, vai querer me torrar os patová aqui nos comentários do vídeo? Pelo menos trabalha na honestidade, tá? Não vem me encher o saco, me acusar de coisa que eu nunca falei aqui, porque depois eu sou meio grossa com vocês nos comentários, vocês não aguentam. Voltando. Então, não é o mesmo caso, até mesmo porque o irmão da Sully falou bem do P.O. Falou, o P.O. veio uma vez em casa e não sei o que, bons tempos, quando ele, né, namorava com a minha irmã, ela era feliz naquela época, pipipi, papapó, ele veio aqui. Será que o P.O. e a Sully queriam expor esse relacionamento? Se era um relacionamento bom, aí sim eu acho que a gente pode respeitar a privacidade das pessoas. A gente deve respeitar a privacidade das pessoas. Acabou que o P.O. não falou nada sobre o assunto. A empresa da IU também simplesmente disse isso. Olha, a gente não tem nada para comentar. Então ficou por isso mesmo. E ele que acabou, né? O irmão da Sully é que acabou
com a imagem de que tá começando a pegar ar, né? Tá começando a passar do limite e falar coisas que não precisa, envolver pessoas que, se ele vai envolver alguém, tem que ser alguém que realmente tenha feito algo de ruim pra Sully, tenha prejudicado a história, né? Envolver pessoas só por envolver, você acaba perdendo a razão. Por conta de toda essa história, o site Hankyong.com, que é aquele mesmo site que no começo do ano, quando a Seron ainda estava viva, foi perguntar para a Seron sobre as fotos do casamento. Lembra daquele site, Hankyong.com? Eu até trouxe a matéria aqui para vocês em um dos vídeos passados. Esse mesmo site foi falar com a Gold Medalist e com o diretor Lee Jong-sop, que é esse homem aqui que foi o primeiro diretor de Real, aquele que saiu de Real depois de 80% do filme, né, gravado. A Gold Medalist, ela diz, né, menina, ela tem boca, ela fala. A Gold Medalist falou que, na verdade, o diretor não saiu por divergências criativas, coisa nenhuma. Que esse diretor saiu porque a Gold Medalist descobriu que este homem estava desviando dinheiro, que este homem estava enriquecendo ilegalmente com o dinheiro da produção, que ele estaria ali superfaturando os gastos da produção. E aí eles descobriram e desligaram esse homem. E a resposta desse homem, que pra mim é mais do que coerente, porque as fofocas da Gold Medalist nunca se escreve, né? O que ela fala não se escreve. E não faz sentido mesmo, mais uma vez não faz sentido, porque a resposta do homem foi, gente, eu era um diretor iniciante. Que poder que um diretor iniciante vai ter de ficar superfaturando, de ficar controlando tudo, de ficar gastando dinheiro a mais do que poderia ser gasto numa produção de uma empresa que o ator principal e a empresa ficam tão em cima do filme. É um filme praticamente uma produção familiar, porque olha quem pegou pra continuar a direção do filme, o primo do protagonista. Então, assim, que poder que eu, como diretor iniciante, ia ter de ficar desviando dinheiro, de ficar gastando sem ser controlado. Todos os gastos que eu tinha eram controlados. Qualquer coisa que eu usava dinheiro da produção, eles tinham controle. Então isso é um absurdo. Vim falar que porque me pegaram desviando. Desviando o quê? Se eu sou um diretor iniciante, que eu não tenho poder nenhum. Se eu ainda fosse um grande diretor, tudo bem, as pessoas iam, né, confiar nele, iam deixar as coisas no controle dele e de repente poderiam ser pegas de surpresa. Mas quem é que vai deixar um cara que ninguém conhece, tipo diretor iniciante, com tanto controle assim na mão, né, gente? Não vai. E aí ele falou isso, que ele então gostaria que provassem o que estão falando, porque é uma acusação séria, e que o que fez ele sair dali mesmo foi divergência de criação, foi porque não deixavam nele fazer o trabalho dele de diretor, que toda hora era uma mudança, toda hora era alguma coisa que não gostavam na produção e que tinha que refazer, que tinha que mudar e que tinha que ir para um lado que não era o lado que estava planejado. Ou seja, ele continua batendo na mesma tecla. Vamos para Garosseiro e Gold Medalist, já que já começamos a falar da Gold Medalist, né, menina? Vamos continuar. A Gold Medalist, ela veio com as fotos do caso, todas novamente, para poder dar uma reforçada, né, de que, não, nunca que teve uma foto sequer que não tenha sido de 2019 a 2021. Lembrando que na coletiva de imprensa, o Kim Soo-hyun falou que o namoro deles era só 2020, mas agora parece que voltaram atrás de novo e estão trabalhando com 2019 a 2021, enfim. E aí vieram com todas as fotos novamente, vieram mostrando os metadados. Então essa foto seria de 2019, essa outra seria de 2019 também, essas aqui seriam de 2020... Essa daqui também seria de 2020, até mostraram que eles teriam testemunha para essa foto aqui, porque foi um encontro entre amigos, olha ali 2 pessoas que poderiam atestar, né, que estavam lá. E essa foto aqui, como o próprio Garosseiro já tinha mostrado os metadados de 2018, não. Essa foto e esse vídeo não.
essa foto e esse vídeo realmente são de 2018. Mas aqui eles não tinham relacionamento nenhum. Qual que é a história, então? A história é que a Kim Sae-ron estava de folga das gravações de alguma coisa que ela estava gravando e ela resolveu ir visitar o Kim Soo-hyun na casa dos pais dele, quando os pais dele também estavam em casa. E aí ela cozinhou para o amigo e os pais do amigo e depois os dois estavam ali numa cantoria. Só isso, que inclusive os pais dele estavam dentro de casa e que eles eram só bons amigos. Meu Deus do céu, eles querem convencer a gente que um homem de 29 anos, porque se ela já tinha 17, ele já tinha 29. Um homem de 30 anos, tem uma amiga de 17, que vai na casa dos pais dele. E aí os dois ficam lá jantando e conversando. Dois pais de gente de 30 anos, um homem de 30 anos e uma menina de 17. Muito possível. Não, com certeza, é bem possível mesmo. É bem possível. Que um marmanjo de 30 anos vai ser amigo de uma menina de 17. É bem possível mesmo. É sim. E trouxeram de novo essa foto aqui, mas essa foto aqui continua sem metadados. Eles continuam insistindo que essa foto aqui é de 2019, não de 2016, mas eles não se baseiam em metadados. Eu não sei o que acontece, que ninguém traz os metadados desse diabo dessa foto. Eles se baseiam apenas na roupa que ela está usando, porque eles dizem que essa roupa foi lançada em 2019, mas as chinesas falam que não. As fãs chinesas, as ex-fãs, né, gente, que elas não aguentam mais a cara do Kim Soo-hyun. As ex-fãs chinesas do Kim Soo-hyun já falaram que não. Que essa blusa é de 1900 Guaraná com rolha e que em 2019 teve um relançamento da coleção. Não quer dizer que era a primeira vez que aquela blusa estava sendo vendida. E aqui a tradução do que eles alegam, né, sobre essa foto. Então, a parte preta seria a acusação. Então, aqui, ó, as falsas alegações da Ga-seon, do garoceiro. Kim Sae-ron tem 16 anos, tá no 3º ano do ensino fundamental. Ela é um amor. Ele, que aí seria o Kim Soo-hyun. Ele é um amor que beija alunos do 3º ano do fundamental. E aí a resposta deles é verificação de fatos. Essa foto foi tirada depois de 2019, quando ambos já eram adultos. Mas é a tal foto que esses 3 combos de foto aqui é o início de tudo, né? Porque essa primeira mais próxima de mim foi a foto que ela publicou. Aquela segunda foi a segunda foto que revelaram. E a terceira dessa duplinha aqui é uma foto onde ele tá a 2 centímetros da boca de uma menina de, supostamente, 15 anos. Mas, segundo ele, supostamente, 19. Enfim, metadado que é bom, nada. Aí, como a Gold Medalist veio com fotos, o garoceiro falou: tô chateado com o impeachment, mas eu vou soltar uns prints só pra não dizer que eu não soltei nada. Mentira, isso daqui deve ter vindo antes do impeachment. Afinal de contas, a gente tá há alguns dias sem atualização, né, gente? A nossa última atualização foi quarta-feira passada. Esses prints aqui dizem o seguinte: tão lento. De onde você é? Eu vou dormir. Então não é de onde você é onde você está, na verdade, né? E aí aqui, ó. Ontem eu bebi lá fora e vomitei, dormi, vomitei, entrei. No carro, parei, vomitei e só acordei agora. Esse print aqui já tinha aparecido. Lembra que a gente já até mencionou isso? De que se esses prints aqui, dessas conversas, se provam ser mesmo do Kim Soo-hyun, vai ter uma segunda parte de investigação, porque isso daqui em coreano é uma mensagem bem ambígua. Não dá para saber se ele está dizendo que tinha alguém dirigindo, parou o carro para ele sair e vomitar, ou se ele mesmo estava dirigindo, parou o carro para vomitar. Então, se essas mensagens aqui prova no tribunal que são mensagens reais dele, eu acho que vão abrir uma investigação para descobrir se esse homem estava dirigindo embriagado também. Enfim, continue. E aí aqui de novo: sinto que vou jogar novamente à noite, haha, disse ele. E aí ela diz: se você já decidiu sair, devia ter me avisado antes. Mesmo se eu dissesse que não poderia entrar em contato com você ontem, você não conseguiria entrar em contato comigo o dia inteiro.
O dia todo. Eu entendo que você queira sair de férias e ter muitas pessoas para conhecer, mas eu estou chateada. Divirta-se hoje e não fique bêbado. E ele disse, eu estava errado. E ela disse, sim, não, divirta-se. Essa segunda mensagem aqui, a gente também já viu uma parte. A gente não tinha visto o início dela, mas a gente já tinha visto uma parte que era uma mensagem da época do exército, ou seja, 2018, ou seja, menor de idade, e ela conversando com ele porque ele tinha vindo de folga do exército e ao invés de encontrá-la, ele teria apenas mandado as mensagens e tal e teria ido pra gandaia com os outros, mas não teria ido vê-la. A gente já tinha visto um pouquinho, né, a segunda parte da mensagem, mas a gente não tinha visto a primeira parte dela brigando com ele. E essa mensagem por completo, gente, dá pra ver que tem um teor de romance nisso aqui. Tem um teor de relacionamento, tem um teor de duas pessoas batendo boca, porque ela fala, se você já decidiu sair, você tinha que ter me avisado. Se você não ia conseguir entrar em contato, se você não ia conseguir me ver, você tivesse avisado. Quem que faz esse tipo de cobrança para amigos, gente? Não faz, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui é um relacionamento. E aí, a outra mensagem diz, que tal depois de amanhã em vez de amanhã? E aí ela diz, me ligue amanhã, mas se eu não receber uma ligação amanhã, como eu recebi, estou morto. Eu acho que é do tipo, tá acabado. E aí, continuou, esperando, e aí ela falou, estou esperando. Aí ele diz, contato não funcionou? Tão alto. Aqui diz, você tá bem? Você tá tão bonita, eu saí, hehe. E aí ela disse, olá, mandou uma foto dele, quero te mostrar isso, kkk. Pra mostrar que ainda era um relacionamento ali dos dois. O que acontece é que, junto com essas fotos, com essas mensagens aqui, tinha essa selfie dela. E essa selfie dela bate com a roupa e com a unha que ela estava usando e com a postagem que ela tinha feito naquela época para os fãs. Então eles pegaram e viram que aquela data fazia assim, que as duas fotos fazia sentido ser de 2018, sim, porque ela tinha feito uma publicação para os fãs com a mesma roupa, com a mesma unha, com o mesmo tudo. Então, como é que essa outra foto não seria de 2018? Seria de não sei quando? 2019, 2020? Não seria. Veio quem? Ela, Gold Medalist, e disse que as mensagens do exército são reais. Mas eles não tinham nada, gente. Eles não tinham nada em 2018. As mensagens do exército são reais, mas eles não se viram. Eles só começaram a namorar em 2019. Eles não se viram em 2018. Quer dizer, já mudou de novo, né? Aí agora já tá falando o quê? Não, tudo bem. Eles deram uma paqueradinha. Não, eles tinham um relacionamento online, que nem vamos chamar de relacionamento, mas assim, eles tinham um negocinho online, mas nunca nem se viram. Era namorinho de portão. Vocês se lembram que no último vídeo a gente falou também sobre 8 amigos da Seron, que falaram que estavam muito decepcionados com a coletiva de imprensa do Kim Soo-hyun e que iam fazer depoimentos. A gente ainda não sabe quem são esses 8 amigos, eles ainda não se manifestaram, mas 2 manifestações, uma nova e uma antiga, vieram aí à tona, que são de 2 amigas muito próximas da Kim Seron. Uma é a Kim Bora, que é a mais sorridente ali, a outra é a Sohyun, vocalista do Akamu. Elas duas fizeram pronunciamentos na rede social sobre o falecimento da Seron, e na verdade a declaração da Sohyun, ela é já antiga, mas ela meio que foi resgatada agora com essa declaração da Bora. Vamos na ordem cronológica. Em março, 5 de março, quem fez a declaração foi a Sohyun. Talvez tenha sido mais difícil eles encontrarem essa declaração, porque na verdade não estava num post dela, estava num post de um cantor chamado Harim. Esse cantor chamado Harim fez uma postagem nas redes sociais, está aqui uma foto, né, de várias pessoas. O Harim é esse que é careca, o segundo da direita para a esquerda, esse moço com sobretudo azul. E aí ele fala assim, Sohyun apareceu no meu sonho.
Talvez porque eu estive me preocupando com essa questão muito nos últimos tempos, né? Com esses eventos infelizes muito nos últimos tempos. Fico pensando em como ela estaria, mas eu não sei nem como perguntar sobre como ela está. Espero que seja só o sentimento de sentir falta de uma outra pessoa que possa proteger-nos, né? E aí a Suhyun respondeu para ele: as minhas pessoas mais importantes e as minhas memórias mais importantes. Mesmo sem palavras, eu consigo sentir tudo. Mas obrigada por ter dito o que você disse. As saudades que eu sinto de você já estão me protegendo. Disse isso pro amigo Harim. E aqui uma declaração da Kim Bora, que foi bem mais explícita, né? Porque ali a gente viu só a conversa de duas pessoas e que o Harim estaria preocupado com a Sohyun e a Sohyun dizendo que é porque ela perdeu muitas pessoas, que ela estava triste, mas que ela ia ficar bem. Nessa segunda aqui já é uma declaração mais clara, né, mais evidente da Kim Bora de ser sobre a morte, o falecimento da Kim Seron. Ela diz assim, foi agora no dia 5 de abril, né, um mês depois da outra declaração. Ela diz assim, quando você tinha 11 e eu tinha 16, a gente se encontrou, a gente se conheceu em um teste. Você ficou conversando perto de mim como se eu fosse incrível, como se eu fosse maravilhosa. Aí você se transformou em uma garota do ginásio e depois em uma garota do colegial. De repente você estava dirigindo. Você amava receber cartas. Tanto que eu me divertia de escrever algumas anotações para você, mesmo quando não era seu aniversário. Às vezes por texto e às vezes à mão. Quando eu olho para o meu álbum de fotos, eu me lembro dos sentimentos que eu tinha naquela época. A minha eu do passado que odiava sentir frio. E mais uma vez está chovendo. Não caia sua boba, apenas receba essa carta. Então, ela meio que escrevendo ali um pequeno texto, não é nem um poema, né? É tipo um pequeno texto em homenagem à amiga dela, né? Lembrando da amiga dela, lembrando do passado das duas e tal. Por falar em gente famosa, né? Que a gente tocou aqui no nome da Sohyun e da Bora, né? Que são amigas da Seron. A gente tem que tocar aqui também no nome dos amigos do Suhyun, mais precisamente os amigos que fazem parte do elenco de Good Day. Tem dois que estão sendo meio que alvo aí, né? O centro das atenções para as fãs. Por um lado, a gente tem o Jong Hae-in, que a galera tá meio que em cima do Jong Hae-in. Do Jong Hae-in tem que parar de seguir o Kim Soo-hyun nas redes sociais. Ai, gente, isso eu também acho meio fora do senso, sabe? Assim, do tipo, ok, se o cara for um grandíssimo babaca, eu também acho complicado você ser amigo de um grandíssimo babaca. Mas, ainda assim, não foi provado, né? Por mais que a gente tenha, assim, muita certeza das coisas, repito, eu quase nunca tô do lado... Quase nunca não, né? É muito difícil estar do lado da Gold Medalist, porque somente tô assim, do lado do Suhyun eu não tô mesmo. Do lado da família eu tenho minhas ressalvas, mas eu normalmente tô do lado da família. Mas ainda assim, eu acho que o cara tem o direito dele de só ser condenado mesmo quando passar pelo tribunal, não é mesmo? Agora, você querer condenar uma outra pessoa por ser amigo do fulano, simplesmente por ser amigo do fulano, ou simplesmente seguir o fulano nas redes sociais, porque a gente também tem que ter um pouco mais de senso, de lembrar que a gente não conhece essas pessoas. Eu fico sempre chocada como às vezes o pessoal fala com toda a segurança do mundo, como se soubesse quem são essas pessoas assim, né? Perfeitamente. A gente não sabe quem são essas pessoas perfeitamente, não. Então a gente nem sabe se eles são tão amigos quanto dizem ser e não sei o quê. Mas o que se sabe o povo tá caindo matando em cima do Jong Hae-in, porque o Jong Hae-in não parou ainda de seguir o Kim Soo-hyun. E, ao mesmo tempo, as pessoas estão elogiando muito o Im Siwan, porque o Im Siwan
deixou passar um pouquinho do início da conversa e ele parou de seguir todo mundo. Todo mundo! Exceto a agência dele. E aí é aquele negócio, né, gente? Pode não querer dizer nada? Pode não querer dizer nada. Mas, do nada, o cara também deixar de seguir todo mundo? Agora, se foi realmente por causa do Kim Soo-hyun que ele parou de seguir todo mundo, eu acho inteligente. Porque não se compromete, né? Ele para de seguir o cara, mas, ao mesmo tempo, ninguém pode bater o martelo e falar que é isso, que ele abriu mão do cara, que ele largou a mão do cara, porque... Ué, ele parou de seguir todo mundo, vai que é outra coisa. Vai que é alguma reestruturação no perfil, sei lá, qualquer palhaçada do tipo. É possível, entendeu? É possível. Meio que você acaba sem ter como reclamar. Agora, eu acho que esse negócio assim, tipo, amigo do fulano, é depois que a gente sabe realmente qual é a culpa das pessoas, e eu acho que também é pra quando é coisa séria. Não tô falando que esse caso não é sério. Pra mim é muito sério um adulto, enfim. Mas eu acho que é quando é uma coisa realmente muito séria e quando as coisas já estão provadas. Porque senão fica que nem uns e outros que fica vindo aqui nos comentários também. Ah, vou dar indireta. Ah, eu vou dar indireta. Que fica falando assim, ah, então, porque onde estão esses amigos dela? Esses 8 amigos. Agora que não pode falar da família, né? Porque senão fica parecendo que você tá falando que depressão é brincadeira. Aí mudou pra onde estavam os 8 amigos? Ah, e os outros amigos dela também não devem prestar, né? Porque andando com ela, diga-me com quem andas. E aí, a gente também pode pensar a mesma coisa, né? Então, vamos acabar com a carreira do Reim, vamos acabar com a carreira dos meninos, tudo do Good Day, porque diga-me com quem andas. Não é assim, né? A gente tem que ter o bom senso também de saber a hora que a gente vai culpar alguém ou a hora que a gente vai pensar, bom, talvez a gente não conheça essas pessoas tão bem assim e vamos esperar que cada um se afunde pelos seus próprios erros, né, gente? Não dá pra também sair afundando os outros pelo erro do coleguinha. Sobre doutores advogados, que também vou falar, porque parece que a turma não entendeu no último vídeo. Hoje eu tô reclamando, né? Eu sei, mas é a vida, né, gente? Às vezes acontece. Dos doutores advogados, vamos aqui deixar claro, que parece que teve um jeito que não entendeu. A família, legalmente, tá sim, gente, mais enrascada do que o Kim Soo-hyun. Não sei que parte não deu pra entender ainda disso, mas é verdade. A família e o garoceiro, principalmente, estão mais enrascados, pelo que a gente sabe, do que a Gold Medalist e o Kim Soo-hyun. Por quê? Porque a Gold Medalist e o Kim Soo-hyun não acusaram a família de nada. Um pequeno detalhe que se esquece. Eles não acusaram a família de nada. Eles não colocaram provas contra a família de nada. Eles não falaram que a família quer dinheiro. Eles não falaram que a família maltratava a menina. Eles não falaram que a família era relapsa. Eles não falaram nada contra a família, nem pro bem, nem pro mal. Por outro lado, o garoceiro colocou a foto do Kim Soo-hyun de bundinha de fora. Por outro lado, a família, com suas alegações, pode ter gerado ali algo que fez o Kim Soo-hyun perder dinheiro. E isso tudo dá espaço para um processinho. Então, a não ser que o garoceiro e a família sejam muito burros, eles têm que ter alguma coisa ali dentro da manga deles, para eles puxarem na hora do processinho. Porque senão, gente, é óbvio que fica ruim para eles, porque não importa se... Não importa, vamos refazer a frase, porque senão vai ter gente falando que eu falei que não importa. Mas assim, independente do que ele possa ter feito com a menina, publicar uma foto dele em roupa íntima é um crime. A parte da família, de tipo assim, ele acabou perdendo contratos por conta da denúncia da família, a família se exime disso caso a família prove que, na verdade, a responsabilidade é dos atos dele e não da família ter exposto. Agora, se ficar só a família expôs, mas não conseguiu provar nada, a família também tem que responder por isso, porque fez o cara perder dinheiro, né? Então, eu acho e eu espero que essa família e que o garoceiro tenham alguma coisa aí, alguma cartada na manga. Que tem que ter, né, gente? Porque assim também, eles falaram que fizeram perícia em 5 celulares e 4 laptops. Deve ter coisa a dar com pau nos HDs dessa menina. Vamos ver no que dá mais pra frente. E essas foram
as atualizações de hoje do caso Kim Soo-hyun. Vamos ver se para depois de amanhã, afinal de contas a gente tem atualização aqui no canal toda segunda, quarta e sexta. Vamos ver se depois de amanhã o garoceiro já tá mais animadinho, né? Se já passou o choro por causa do impeachment e se ele volta a trabalhar nesse caso, porque a gente quer saber no que vai dar. Não é mesmo? A gente quer ver se tem mais alguma coisa aí para ele dar uma provocada, pra Gold Medalist contar uma lorota e depois ele vir com alguma evidência, ou se a gente aguarda mesmo esse caso, né, se desenrolar nos tribunais, porque o caso já está nos tribunais. O caso já está no tribunal contra a família e o garoceiro da parte do Kim Soo-hyun, e a família já também colocou o Lee Jin-ho nos tribunais. Mas antes, não se esqueçam, se você vê algum comentário de ódio aqui no canal, seja contra quem for, mesmo contra o Kim Soo-hyun, eu gostaria que você, por favor, me ajudasse a moderar os vídeos para a gente ter aqui uma comunidade que pode ser crítica, a gente pode debater, a gente pode até discutir. Pode até bater uma boca de vez em quando, porque isso é normal. O que não é normal é soltar ódio. Vou dar, por exemplo, para vocês um exemplo horrível que aconteceu de uma pessoa jogando ódio no Kim Soo-hyun, para vocês verem que eu não quero esse tipo de gente aqui. Uma pessoa veio falando que a família tinha vendido a garota pro cara, achando que estava ofendendo apenas a família. Isso não é uma acusação nojenta apenas contra a família, apenas sobre a menina. Isso também é uma acusação nojenta contra o cara. Você falar que um cara comprou uma menina é uma coisa muito pesada. Então eu não quero esse tipo de comentário aqui, eu não quero esse tipo de gente aqui. Se você vir algum desses comentários, responda esse comentário, por favor, com a hashtag FakeKSH, porque aí eu consigo fazer uma moderação e ocultar esse tipo de comentário aqui do canal. Eu não quero essas pessoas aqui no canal, sinceramente. Aqui a gente quer uma comunidade que todo mundo tem voz, todo mundo pode discordar, mas sem esse tipo de maldade, porque isso já desce num nível muito rasteiro, de maldade mesmo, não é isso que eu tô precisando. Tá bom? Aqui no canal. E muito menos vocês que estão aqui maravilhosos assistindo. Um beijo pra você e até a próxima atualização. Tchau, tchau!